escutar a boa palavra do Senhor. Para isso eu gostaria de chamar Thiago, o nosso convidado dessa noite. Thiago, ele é um conhecido aqui da maioria de nós, ele cresceu aqui, teve um tempo que ele passou conosco. Ele é líder na comunidade Alcance, ele vai falar um pouquinho sobre a família dele também. Gostaria que você estendesse a sua mão sobre ele para a gente estar orando. Senhor, nós oramos neste momento para que a sua sabedoria, o entendimento que venha do alto, Senhor, esteja sobre a vida do Thiago. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, para que todo tipo de distração, tudo aquilo, Senhor, que vem tentar roubar a semente que o Senhor quer plantar essa noite, seja lançado por terra em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, sabedoria que vem do alto, que é pura, sobre a vida do Thiago, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem o capacitado, colocado nele a ferramenta certa para manifestar o seu reino e a sua vontade. Que o Senhor use da vida desse rapaz mais uma vez para pregoar as boas novas, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Gente, que frio que é aqui, gente. Meu Deus. Falou o cara que mora num lugar do calor, de certo, né? Gente, estou feliz demais de estar aqui essa noite. Como o Tinho estava falando, essa casa é muito especial para mim. Porque há mais de 25 anos atrás, eu sei que eu pareço ser um pouco mais novo, mas eu já estou chegando nos 30, gente. Aí os irmãos de 40 falam, o menino falando que está chegando nos 30, né? Eu te perdoo. Mas é muito especial porque há mais ou menos uns 25 anos atrás, há mais de 25 anos atrás, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui apresentado aqui nessa igreja ao Senhor, junto com a minha irmã. Na época ela era recém-nascida. Foi nessa igreja que os meus pais se batizaram. Foi nessa igreja que a gente teve os primeiros contatos na caminhada na fé. Então é uma igreja muito especial, um povo muito especial. Tem muitos rostos conhecidos aqui, muitas pessoas queridas, muitos irmãos de caminhada, pastor Júlio, pastor Raquel, padrinho de casamento meu. Nossa, muito feliz, honrado, mas também sinto a responsabilidade de estar aqui hoje para poder comunicar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém? Gente, eu estou aqui hoje com a minha esposa, minha família veio me acompanhando, está aqui a pessoa mais incrível da terra. Eu orei bastante para Deus mostrar onde ela estava, Ele me mostrou, Deus responde orações e ela está aqui hoje. Esse ano a gente completa 5 anos de casado e é uma bênção ser casado com ela, pena que você nunca vai saber como é isso, porque é minha bênção. E junto com ela está o meu filho mais velho, de 1 ano e 10 meses, o Nicolas. Parece ser maior também, mas tem só 1 ano e 10 meses. E na barriga está o Matias chegando, que em outubro chega mais um menino para nossa casa. O cara não tem 30 anos, já tem 2 filhos, 5 anos de casado. Irmão, a vida passa, eu estou caminhando, vem comigo. E a gente serve lá na comunidade Alcance de Curitiba, a gente lidera lá células de jovem. E a gente fica muito feliz quando Deus nos dá essa oportunidade de vir compartilhar com o corpo de Cristo que Ele tem feito em nossas vidas, principalmente quando é uma família, porque eu considero essa casa família. Amém? Gente, mais uma coisinha aqui. Eu tenho, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu lancei esse livro chamado Somos Outsiders. Ele se baseia em cima do que está escrito em João 17, no versículo 16, que Jesus, em uma oração a Deus, ele diz que nós não somos desse mundo, assim como Ele também não é desse mundo. E Ele pede a Deus para nos santificar na verdade, que é a palavra. E em cima disso, eu escrevi esse livro chamado Somos Outsiders. Eu tenho alguns que hoje só existem os que tem comigo. Graças a Deus, que a editora lançou, toda a tiragem já esgotou nas livrarias, graças a Deus. Então eu tenho alguns ainda comigo, se você quiser vai ter lá atrás, custa R$15, se você levar 2 custa 30, e aí você vai fazendo a matemática quanto que dá, porque passou disso eu já fico começar a complicar aqui a mente. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do 1º verso. Eu vou estar lendo na versão Nova Almeida atualizada. Eu vi que ali está NVI, mas não importa. O importante é o texto ser lido. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Feche seus olhos mais uma vez, só para a gente orar rapidinho ao Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que a sua presença já está neste lugar, nós sabemos que a sua presença já está manifesta aqui nessa noite, que a tua casa já está sentindo o Senhor em nosso meio, e nós pedimos que o Senhor não vá embora, que a sua presença continue derramando sobre nós as boas novas, derramando sobre nós o alimento que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Eu não creio, ó Deus, que ninguém venha aqui por acaso, eu não creio, ó Deus, que ninguém venha aqui por acidente. Cada pessoa que está aqui essa noite, existe um propósito do Senhor para que ela estivesse aqui, e existe um alimento dos céus para a vida dela. Por isso todo impedimento vai embora, tudo aquilo que possa trancar esse alimento de chegar ao coração dos seus filhos vai embora, e o Senhor venha traduzir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, de maneira que a gente possa sair daqui alimentados, cheios daquilo que o Senhor tem para a gente nessa noite. A reunião é sua, a palavra é sua, essa igreja é sua e o povo é seu. Vem com a gente, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Quando eu recebi o convite de estar aqui essa noite, eu fui orar, eu fui dedicar um tempo do Senhor para saber o que Ele queria compartilhar com a gente, o que Ele queria derramar sobre nós, e esse texto de Atos, na verdade Atos 1 e 2 não saía da minha cabeça, e junto com ele vinha a palavra, ou a frase, um coração compromissado. E quanto mais eu orava, mais o Senhor colocava isso no meu coração. E esse texto de Atos, ele narra, para a gente dar um pouco de contexto aqui, um pouco antes dele, na verdade, nós temos Jesus ressuscitando e passando 40 dias na terra, compartilhando com seus discípulos verdades sobre o reino de Deus. Jesus vai, morre, passa 3 dias, ele ressuscita e ele passa 40 dias pós-ressurreição falando com seus discípulos. Depois ele volta aos céus, e a hora que ele sobe aos céus, nós temos o início de Atos 1 e 2, onde os discípulos, os 11 que naquele momento existiam, estavam pegando tudo que tinha acontecido com eles nos últimos 3 anos e meio, assimilando todas aquelas verdades, vivendo todo aquele milagre, tendo esse tempo com Deus, com Jesus ali de 40 dias para assimilar aquilo. E quando Jesus sobe, eles têm agora uma responsabilidade, um compromisso de colocar para seguir a missão, o propósito que Deus tinha confiado e depositado sobre eles. Isso é o que estava acontecendo nesse momento, e isso é o que aconteceu em Atos 1 e 2. E no texto de Atos 2, que foi o que a gente acabou de ler, a gente tem a descida do Espírito Santo. Antes de Jesus subir, ele fala, eu vou, mas eu vou mandar outro, eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo, é melhor que eu vá para que ele venha. E nesse texto nós temos a descida do Espírito Santo no famoso dia de Pentecostes. E aqui eu abro um parênteses que eu acho muito legal. Jesus escolher o dia de Pentecostes para derramar o Espírito Santo. O dia de Pentecostes acontecia na festa de Pentecostes, que era o encerramento da colheita do povo judeu. Era basicamente como se Jesus estivesse falando, enquanto vocês estão celebrando o encerramento de uma colheita humana, eu escolho essa data para inaugurar a colheita do meu reino espiritual. O nascimento da igreja nasce aqui. Porque quando Deus é muito lindo com essas ironias que ele tem, assim, eu acho muito lindo ele escolher justamente esse dia para marcar como o nascimento da igreja, o derramar do Espírito Santo. E a igreja nasce, e não foi um acontecimento de um evento apenas, não foi a inauguração de uma igreja que todo mundo foi, teve panfleto, foi legal, Pedro pregou, as pessoas se converteram e acabou. Não, foi um evento que começou ali, mas desde então nunca mais parou de acontecer a colheita do reino dos céus. Nunca mais parou de acontecer cura, nunca mais parou de acontecer salvação, nunca mais parou de acontecer transformação na vida daqueles que são alcançados por esse reino. São mais de 2000 anos de história dessa colheita ativa e funcionando, entra ano e sai ano. E isso é muito lindo, eu não consigo ver algo assim e não ficar animado com o que Deus faz e com o que Deus ainda tem para fazer. E esses 11 homens aqui, eles estavam com o coração explodindo de compromisso, porque a responsabilidade era deles de continuar aquilo que Jesus estava fazendo. A responsabilidade de traduzir tudo em coração comprometido. E será que a gente, eu, você, estamos tendo um coração comprometido? Coração comprometido com a nossa vida,
um coração comprometido com a causa do reino, um coração comprometido com a maravilhosa graça do Evangelho que foi depositada sobre a minha e a sua vida? Será que a gente tem tido um coração como desses 11 homens? E olhando para tudo isso, tudo que aconteceu nesses dois textos, escutando o que o Espírito Santo tinha para me falar, ele me mostrou 4 evidências de como o coração desses discípulos estava comprometido com essa causa. E essas 4 causas, essas 4 evidências de comprometimento que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Estão comigo? Amém? A primeira evidência é que eles tinham compromisso com o que Jesus havia depositado sobre eles. A gente vai ver durante todo esse texto que eles estavam decididos a viver tudo o que Jesus tinha depositado na vida deles, não importasse o que. Jesus, ao ressuscitar, ele valida a mensagem que ele passou 3 anos pregando. A ressurreição de Jesus é a chave que validava tudo aquilo que ele falou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada valeria tudo que ele fez. Era a ressurreição dele dos mortos, era a ressurreição dele vencendo a morte que comprovava que o que ele tinha falado era real. E quando ele ressuscita, ele basicamente atesta que tudo que ele fez era verdade. E você vai ver que esses 11 homens que sobraram nessa época, eles, diante disso, zeraram todas as dúvidas, questionamentos e possíveis crises de fé que eles poderiam ter com o que Jesus era na vida deles. Você nunca mais vai ver crise de fé entre os discípulos. Você nunca mais vai ver eles perdidos na missão deles. Você nunca mais vai ver eles perdidos sem saber o que eles têm que fazer da vida deles. Eles se comprometem de uma maneira com aquilo que Jesus depositou sobre eles, porque zeraram todas as suas dúvidas. E aí você deve estar pensando, mas teve Tomé. Tomé, ele teve o único discípulo que teve dúvida, porque na primeira aparição de Jesus ele não estava presente. Mas quando ele estava presente, Jesus aparece e mostra para ele, tira a dúvida, nunca mais ninguém tem dúvida de que Jesus morreu e ressuscitou. Daqueles que andaram com ele, nunca mais ninguém tem dúvida de quem Jesus era. O que me chama a atenção é que na hora que eles vão escolher um novo 12º discípulo, que eles acabam escolhendo Matias, não foi por causa disso que o nome do meu filho é Matias, mas que bênção, né, que Matias era um cara abençoado. É muito legal que o critério que Pedro diz é, nós precisamos escolher alguém daqueles que andam com a gente desde o batismo de Jesus por João Batista. Matias e João estavam andando com Jesus desde o batismo dele por João Batista. Só que você nunca vê ele na roda dos 12. Na hora de eleger uma nova pessoa, ele estava lá e ele foi o eleito para fazer parte do 12º lugar de Judas. Isso mostra o quê? Um coração comprometido, mesmo para aqueles que não aparecem. Mesmo para aqueles que não têm seu nome em todos os lugares, mesmo para aqueles que não têm destaque público. Se você está andando debaixo da mensagem de Cristo, se você tem comprometimento com Ele, Ele tem comprometimento com você. Eu acho isso lindo, porque depois que Tomé toca nas mãos de Jesus, primeiro que eu acho linda essa dúvida de Tomé. Tem gente que acha que é pecado ter dúvida. Eu não acho pecado ter dúvida. Eu acho pecado ter dúvida e não perguntar para Jesus suas dúvidas. Porque Tomé tinha dúvida, ele tocou nas feridas da mão de Jesus. E porque ele tocou nas feridas, eu e você sabemos que as feridas existem até hoje nas mãos de Jesus. Se Tomé não tivesse a dúvida, eu e você não ia saber disso. Essa informação só está lá porque ele teve dúvida. Se você tem dúvida, chega diante de Jesus e pergunta. Não tenha medo de ter dúvida. Tem gente que não sai do lugar porque tem medo de sanar suas dúvidas. Não tenha medo. Sane suas dúvidas diante de Deus. Mas voltando aqui. Com as dúvidas deles zeradas, eles sabem o que eles têm que fazer. Eles sabem o que eles receberam. Eles sabem a preciosidade que está nas mãos deles. E isso é tão lindo que a Bíblia não conta a história de todos os discípulos pós-Jesus, mas aqueles que conta, você vai ver que nenhum deles teve problema em falar abertamente de tudo que Jesus tinha feito. Nenhum deles teve vergonha de falar daquilo que Jesus estava fazendo na vida deles, daquilo que Jesus tinha para fazer no mundo. E o que eu acho mais incrível é que ainda nenhum deles tinha mais valor pela própria vida do que pela mensagem que eles carregavam. A ponto de a maioria, tirando João, que é o que a gente sabe que não morreu de maneira violenta, eles morreram de morte violenta por amor daquilo que eles estavam carregando, pela preciosidade daquilo que Jesus tinha depositado sobre a vida deles. Quando eu e você encontramos algo que a gente está disposto a morrer, significa que não existe mais nada nessa vida que tenha mais valor que aquilo. Mas será que a gente consegue compreender isso na nossa vida, de que o que Jesus fez foi tão lindo,
que a nossa vida, ela não se compara ao peso, à graça, à maravilhosa, incrível mensagem que ela carrega, será que a gente estaria disposto hoje a morrer por uma causa que não fosse a nossa própria? Será que a gente estaria disposto a morrer por isso? Eu me faço essa própria pergunta. Eu estaria disposto a morrer pela minha família, mas eu estaria disposto a morrer por Jesus? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Mas a gente tem que ser honesto diante disso. Porque o que Jesus depositou sobre nós é muito lindo. E eles tinham essa consciência, eles tinham esse entendimento. Esse entendimento era maravilhoso. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele depositou na minha vida é tão incrível que não existe mais nada que seja tão precioso quanto aquilo. E quando a gente entende isso, quando a gente tira as nossas dúvidas de quem Jesus é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, daquilo que Ele já fez por nós, aquilo que está escrito em Jeremias 29:11, de que os planos do Senhor são de paz para mim e para você, coloca a nossa vida numa nova perspectiva. Aí a gente não está mais tão preocupado com o que o mundo lança sobre nós, porque nós estamos andando debaixo da palavra de Deus. Aí nós não ficamos mais tão preocupados com a oscilação do que quer que seja na nossa sociedade, porque a nossa fé está em Deus e não na sociedade. Porque os planos do meu Deus para mim são de paz, não de fazer sofrer. Só que para essa verdade, ela ser real na nossa vida, a gente tem que acreditar na Bíblia como um todo. E se a gente acredita na Bíblia como um todo, a gente entende que aquilo que Jesus depositou sobre a minha e a sua vida é precioso demais para a gente não levar isso como um compromisso sério. É precioso demais para a gente tratar isso como se fosse qualquer coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? O compromisso que Jesus depositou sobre nós vai ser realmente verdadeiro quando a gente decidir se comprometer com aquilo que Ele nos pede. A gente muitas vezes quer todas as bênçãos do Evangelho, e não está errado com isso. Queira, atraia elas para a sua vida. Mas tudo o que o Evangelho nos traz de bênção, Ele também nos pede algumas coisas. Paulo diz que a minha vida eu considero como perca diante daquilo que eu ganhei do Senhor. Será que a gente tem tido essa dimensão do nível de comprometimento que a gente teria que ter com a mensagem de Cristo, com aquilo que Jesus depositou sobre a minha e a sua vida? Será que a gente tem lidado com a família que Jesus colocou na nossa vida de maneira tão comprometida, a ponto de entender que tudo aquilo que é importante para Ele tem que ser importante para nós? A segunda evidência que Jesus me mostrou do coração comprometido desses discípulos é que eles tinham compromisso com a promessa e a missão. Presta atenção no que está escrito em Atos 1:4. Você pode ir anotando, depois você confere, aí você lê Atos 1, Atos 2 e você vai entender tudo isso que eu estou falando. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Atos 1 também, no versículo 8, diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pensa comigo nessa cena. Jesus ressuscita, passa 40 dias mostrando para o mundo e para os seus discípulos que Ele era aquele que venceu a morte. E na sua última palavra, direcionada aos discípulos, Ele fala: eu estou indo, mas está descendo um que é top. Ele é melhor, o que vai descer é melhor do que se eu ficasse aqui. Pensa essa cena comigo. Jesus fala isso sobre eles e fala: fiquem aqui em Jerusalém até que Ele desça, e eu estou subindo. Aí Ele sobe. Cara, só de imaginar isso eu fico louco, assim. Eu não sei se você para imaginar a Bíblia, mas é muito doido, cara. É mais doido que alguns filmes aí da Marvel. É muito louco. Jesus fala essas paradas e sobe, e os caras ficam tipo: ah! Aí o céu fecha. O que você faria daí? Tipo, tá, legal, vai descer. Mas não desceu. Ele subiu, mas o outro não veio. O que você faria? Acabou o culto. Pô, tem que ir para casa, né? Tem que continuar a minha vida. Mas como é que você continuaria a sua vida depois de viver uma experiência dessa? Você passa 3 anos e meio com um cara, fazendo tudo que ele faz, vivendo tudo que ele vive. Você vê ele morrer, ele ressuscita depois de 3 dias, ele passa 40 dias comendo com você, andando com você, compartilhando as verdades dele com você. De repente ele sobe e fechou o céu. Aí não tem mais ele, e naquele instante não tem o que ele falou que ia vir. Como que você reagiria? Como que você ficaria nesse momento? O que me chama a atenção, e o que é tão marcante, é que eles simplesmente não fizeram nada a não ser obedecer.
Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que ele desça. E eles ficaram em Jerusalém. Eles continuaram vivendo a sua vida, eles continuaram fazendo suas coisas, eles continuaram vivendo a sua rotina de maneira normal. Será que quando Jesus vem e pede para a gente, fala, ó, tenho isso para a sua vida, tenho essa promessa para a sua vida, ou ele usa alguém e entrega uma palavra incrível de conhecimento para você, você fala, nossa, eu quero muito isso. Se ele faz tudo isso, e depois, no outro segundo não acontece, como é que fica o seu coração? Como que você tem lidado com esse processo de espera? Como que eu e você temos agido quando a única palavra de Deus para nós é espere? Você sabe muitas vezes aonde Ele te prometeu levar, mas na sua realidade atual essa conta não bate. Você sabe aonde Ele pode te levar, mas a sua realidade atual a conta não bate. Como que você fica com o coração nesse momento quando Deus fala, espere? A gente acabou de viver 2 anos de muita espera de Deus, de um pause. E como que ficou o nosso coração nesse momento de espera? Tinha um monte de gente com plano, tinha um monte de gente que ia casar, que ia abrir um negócio, que ia ter várias coisas que ia acontecer, e de repente vem uma pandemia e fala pausa. Como que foi o coração nesse período de pausa? Como que é o seu e o meu coração, quando a única palavra de Deus para nós é espere. Espere, confie e espere. Esses 11 caras, esses 12 depois, eles esperaram. Só que muitas vezes a gente não quer esperar, a gente quer ir para a próxima fase. Sabe aquela famosa oração que eu já fiz bastante? Deus, me ensina, me ajuda a aprender tudo que eu preciso aprender dessa fase agora, para que eu possa ir para a próxima fase de uma vez. Me ajuda a entender o porquê que eu estou passando por isso, para que eu possa ir para a próxima fase de uma vez. Todo mundo já fez essa oração, eu já fiz essa oração muitas vezes. E o mais incrível é que na maioria das vezes a resposta de Deus para essa oração é: espere, calma. Porque eu não quero que você simplesmente pule de fase. Eu não quero que você aprenda tudo que você tem que aprender para mudar de fase. Eu quero tratar o seu coração, o seu caráter, a sua base. Eu quero tratar aquilo que realmente importa, para que quando a próxima fase chegar, ela não seja simplesmente uma conquista ou objetivo final, ela seja o fruto daquilo que eu fiz em você na fase atual. Nós temos que parar de buscar a próxima vitória e começar a procurar a próxima colheita. Só que a gente quer mudar de fase, mas o que você está plantando no agora? Como você está deixando Deus trabalhar no seu coração no agora, na fase de agora, no tempo de espera? A gente tem que começar a querer parar de colecionar troféus de vitórias e começar a colecionar sementes sendo geradas, começar a colecionar consequências de boas sementes, começar a colecionar legados sendo construídos. Porque Deus não está no negócio de sair distribuindo vitórias sem objetivo. O objetivo de Deus é construir corações compromissados com aquilo que importa. É construir caráter para aguentar o peso da glória que Ele tem para derramar sobre nós. É construir vidas que realmente entendam o poder e a valiosidade que é o Evangelho de Jesus que está disponível para nós. Só que para isso a gente tem que ter postura de espera na hora da espera. Jesus diz para eles ficarem, eles ficam e continuam vivendo as suas vidas, continuam fazendo aquilo que era para fazer. Em Atos 2:1, eu acho muito incrível que está escrito assim, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não estava 8 reunidos e 3 fora, não estava metade dentro, metade fora, não, a última palavra do mestre foi qual? Esperem em Jerusalém até que desça. Em Atos 2:1, o que eles estão fazendo? Esperando todos juntos. Que coração comprometido. Que coração comprometido, e mesmo em tempo de silêncio, de não acontecer aquilo que eles estavam ansiosos provavelmente para acontecer, não tinha acontecido. Que coração lindo de saber esperar de maneira plena diante de Deus. Será que a gente tem tido esse comprometimento com a espera? Eu acho muito lindo isso, cara, que a Bíblia não me mostra que eles estavam vivendo essa espera de maneira amargurada. Eles não estavam depressivos porque Jesus foi e eles estavam com saudade do que eles tinham vivido. Eles não estavam ansiosos porque eles queriam viver logo a próxima fase. Eles estavam vivendo a fase atual de maneira plena diante de Deus. E eu acho isso muito, muito lindo, porque isso é uma das coisas que o Espírito Santo mais tem ministrado na minha vida nos últimos 5 anos. Fazem 5 anos que o Espírito Santo vem falando para mim sobre a importância de viver o comum, de viver a rotina, de viver o dia a dia, de maneira que a glória dele seja manifestada.
Fazem 5 anos, cara, que eu estou tentando viver essa mensagem. Eu acho muito louco aquelas pessoas que falam bem assim: você vive tudo que você prega? E o cara que diz sim, tem algum problema. Não tem como você viver tudo que você prega. Mas uma coisa eu te digo, eu sou o primeiro a tentar, da maneira mais radical, viver tudo que eu prego. E fazem 5 anos que eu estou tentando viver essa verdade na minha vida. Há 7 anos atrás, Deus me deu um texto, que está em 1 Coríntios 10, 31, que ele virou o texto que mais me acompanhou na minha vida nos últimos 7 anos, e principalmente nesses últimos 5, que é: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Você percebeu que esse texto está falando de rotina? Comer, beber, fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Cara, isso é um convite extraordinário, porque parece que a gente está sempre em busca do próximo grande acontecimento, da próxima grande manifestação. Nós queremos o próximo grande avivamento, nós queremos a nossa festa de casamento, a festa do nosso filho, sempre os grandes dias. E não tem problema em esperar os grandes dias, desde que ele não tire a sua energia, foco e responsabilidade de cuidar do seu dia comum de hoje para a honra e glória do Senhor. Será que a gente tem conseguido fazer isso? A maior parte do nosso tempo é investido nas coisas comuns. Eu, nos últimos quase 2 anos, troquei mais fralda do que preguei o evangelho. É verdade isso, eu troco fralda, eu tento pelo menos. Nesses últimos 2 anos eu dei mais banho no meu filho do que eu falei de Jesus para esse mesmo número de pessoas. Isso quer dizer que eu fui menos santo? Porque eu fiz mais coisa comum do que fiz coisas santas? Não, porque quando eu estava trocando a fralda do meu filho, eu falava: eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu estou plantando um princípio no coração dele, eu estou plantando excelência no coração dele, eu estou plantando cuidado, eu estou plantando um pai presente, eu estou plantando para ele de que ele é importante. E isso é coisa sagrada diante de Deus. Isso move o coração de Deus, isso é viver o comum para a honra e glória do Senhor. Só que a gente acha que a gente deve se arrastar de segunda a sexta para talvez no sábado e domingo viver 2 dias legais e ter energia para se arrastar de novo de segunda a sexta. Sendo que Jesus nos diz que ele tem vida e vida em abundância. Mas a gente pega: Jesus tem vida para eu sobreviver em abundância. Deus não está nos chamando para sobreviver, Ele está nos chamando para viver. E viver uma vida abundante. E uma vida abundante, ela não desperdiça os dias só porque eles são comuns. Ela não desperdiça os dias só porque eu estou fazendo a mesma tarefa pela 1 milhão de vezes. Não, se o meu coração está em honrar a Deus tudo que eu faço, não importa o quão comum seja, aquilo é para a honra e para a glória dele. Quando eu vejo a história de Jesus, eu acho incrível, cara, que ele era o cara mais extraordinariamente comum que eu já vi na minha vida. A gente olha os milagres, as grandes curas, a gente olha ele fazendo multiplicação de alimento, e tudo isso é muito lindo, muito grandioso. Mas se você parar para analisar, tudo isso era feito em coisas do dia a dia. Ele multiplicava a comida aonde? Num evento, numa conferência? Não. Ele multiplicava na mesa, sentado compartilhando. Ele curava as pessoas em grandes aglomerações, assim, as pessoas estavam aglomeradas nele, mas não era um evento divulgado. Ele curava as pessoas enquanto ele andava pela rua. Ele falava: estou indo para aquela praia, e um monte de gente lá, ele curava as pessoas. Aí ele falava: não, eu tenho que ir na casa não sei de quem. Aí ele ia em direção à casa não sei de quem, aparecia um monte de gente, ele tocava aquelas pessoas. Jesus tocava, curava, multiplicava, fazia coisas grandiosas, mas era no comum, era no dia a dia. Jesus morre e ressuscita. Depois que ele ressuscita, o que ele faz? Uma grande coisa? Não. Ele vai comer com os discípulos. Ele vai andar com 2 discípulos no caminho de Emaús. E daí senta na mesa com eles e revela a coisa mais preciosa do mundo, que ele era Jesus ressurreto. Era no comum, era no dia a dia, era nas coisas rotineiras. E como é que a gente tem tratado as coisas rotineiras? Como é que tem sido sua segunda-feira? Sua terça? É um peso saber que tem a semana inteira pela frente? Ou é uma alegria saber que, de novo, eu posso acordar e fazer as mesmas coisas que eu fiz ontem? Porque Deus me deu vida, porque Deus me deu missão, porque Deus me deu saúde, porque Deus me deu responsabilidade, porque Deus me deu graça e porque Deus me deu a oportunidade de manifestar o reino dele aqui no comum e no ordinário. Esses dias atrás, no final do ano passado, na verdade, eu recebi uma mensagem de um antigo colega de trabalho que me deixou muito feliz, muito contente com Jesus. Como eu disse, faz tempo que eu estou tentando viver a minha vida todos os dias de maneira que glorifique ao Senhor.
E há uns 5 anos atrás eu trabalhava numa empresa e junto comigo, no mesmo departamento, trabalhava um outro cara. E foi muito legal, que o primeiro dia que eu entrei na empresa para trabalhar com ele, ele chegou assim para mim e falou, eu sei que você é evangélico. Eu falei, legal, não preciso me preocupar em dizer para ele que eu sou evangélico, ele já sabe. E ele falou assim para mim, só que eu sou ateu. Mas eu sou ateu de verdade, não sou esses à toa, eu estudo, eu tenho argumentos, não. Eu falei, tá, legal, prazer senhor ateu, eu sou Thiago, vamos conviver então. E daí a gente começou a conviver, a gente começou a trabalhar, e a gente passava a maior parte dos dias falando sobre o quê? Sobre trabalho, gente, sobre a vida comum, sobre o que acontecia no dia anterior, sobre o jogo do Corinthians. Sempre tem coisa para falar no jogo do Corinthians. Tem corintiano aqui? Glória a Deus, nunca falha, sempre tem, Deus é fiel. A colheita vem. Aí a gente falava sobre coisas comuns do dia a dia, aí de repente ele começou a abrir espaço para perguntava uma coisa sobre a Bíblia, perguntava uma coisa sobre Deus, aí eu respondia, aí de repente ele contra-argumentava, aí quando eu via que a conversa estava ficando um pouco muito acadêmica, eu largava de lado, porque eu não queria perder o coração dele em argumentos, eu não queria ganhar ele em argumento, eu não queria falar, não, viu, eu tô certo, porque olha aqui o que a Bíblia diz, não, eu não queria ganhar ele nisso, eu queria ganhar ele com a minha vida. E daí quando a conversa ficava quente, a gente deixava as coisas de lado, eu mudava de assunto e ia falar sobre outras coisas. Nesse período, foi quando eu casei com a Jamile, quando eu trabalhava com ele. E lógico que eu convidei meu amigo de trabalho para o meu casamento. E agora aqui vai uma dica, para você que é solteiro e quer viver uma experiência incrível de milagre no seu casamento, escolha casar numa chácara, num lugar aberto, onde não tenha cobertura para cerimônia. Tenho certeza que a sua fé vai ser testada. Com a gente não foi diferente, a gente escolheu o lugar, a chácara muito linda, o ambiente aberto assim, aquele lugar lindo, não tinha cobertura, não precisa de cobertura, Deus é fiel, e beleza, semana inteira de sol, chegou o dia do casamento, chuva, céu fechado e chuva, aí a Jamile estava na chácara, e ali na chácara meio que garoava, meio que não garoava, e a gente orando, Senhor, não deixa chover, Pai, não deixa chover, que vá até pelo menos o final do casamento, depois pode chover tudo que o Senhor quiser, manda dilúvio, mas deixa eu casar, Senhor, que dê tudo certo. E a gente naquela luta, orando, e as coisas não melhoravam, e o pessoal da cerimônia, da decoração, querendo mudar a cerimônia para dentro do lugar fechado, onde teria a recepção depois, e a Jamile lá quase indo, aí vinha minha mãe e falava, tenha fé, menina, dela, eu tenho fé, Jesus, e falava, não vai mudar, vai continuar aberto, e foi indo o dia, aí chegou numa hora assim que era aquele momento, ou seria lá fora, ou teria que mudar tudo para dentro, senão não ia dar tempo. Aí a Jamile se encheu de fé e falou, não, vai ser lá fora. E daí a gente olhava no celular, assim, o celular não dizia que ia chover, ele dizia que estava chovendo, mas na chácara não estava chovendo. E a gente com fé. Aí o pessoal começou a chegar, era muito legal, porque os carros entravam molhados dentro da chácara, e ali na chácara não chovia. E entrava outro carro molhado, e ali na chácara não chovia. Aí aconteceu a cerimônia, aí dava uns raios, dava uns trovão, aí caíam uns pingos, assim, uns ventos, aí a Jamile apertava a minha mão no meio da cerimônia e falava, calma, você teve fé, agora vamos lá. E foi acontecendo o casamento e a chuva não caía, era muito lindo de ver. Aí a hora que o pastor falou bem assim, eu declaro vocês lá casados, a cerimônia está encerrada. No que ele falou, a cerimônia está encerrada, caiu assim, cara, sabe, sei lá, pega um balde e vira assim, pá! Toda a chuva que Deus segurou o dia inteiro caiu de uma vez. E daí todo mundo saiu correndo, as mulheres tudo preocupadas com o cabelo, com a maquiagem, aí teve uma mulher que quebrou o salto, foi uma loucura, mas todo mundo ficou feliz, porque viram que tipo, não choveu na hora do casamento. E aqui vai um outro parênteses, seja muito específico nas suas orações. Eu e a Jamile falamos, Senhor, espera pelo menos o casamento acabar, aí o Senhor pode mandar chuva. A gente podia ter falado, Deus, espera acabar, aí o pessoal entra, depois que eles entrarem, aí o Senhor manda chuva. A gente não pensou nisso, a gente só falou, espera acabar, e Deus esperou acabar, mandou a chuva. Mas foi legal, foi bacana, o pastor Júlio, o Vinícius estavam tudo lá, vocês podem perguntar aqui, é verdade essa história, é verdade esse bilhete. Aí aconteceu lá, terminou o casamento, a gente foi para a lua de mel e eu voltei para o trabalho. Quando eu volto para o trabalho, claro que a primeira coisa que eles vieram me perguntar, conversar, era sobre o que tinha acontecido. Aí os outros o outro pessoal que não era ateu, tudo de boa, nossa cara, Deus foi muito lindo, Deus segurou a chuva, a pessoa nem era crente, mas estava, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Aí chegou esse meu amigo ateu e falou, e a chuva? Aí eu falei, e a chuva? Ele olhou para mim, deu uma risada e falou, só pode ter sido coincidência. Aí eu falei, só pode ter sido coincidência então, meu amigo. E o que aconteceu? Nada, a gente continuou vivendo a nossa vida, a gente continuou trabalhando junto, a gente continuou falando sobre coisas comuns da vida. E a gente teve caminhos diferentes, caminhos separados. Eu fui para um lado, ele foi para o outro. Passaram-se 5 anos.
eu recebo uma mensagem desse cara no final do ano passado. E ele fala: Thiago, como é que você tá, mano? Tudo bem com você? Ele: cara, você não sabe o que aconteceu. Eu estava aqui no meu trabalho, eu estava ouvindo uma música no Spotify, no aleatório. De repente começou a tocar uma música de um cara chamado Zach Williams, e o nome da música era There Was Jesus. E ele falou: na hora que essa música começou a tocar, eu comecei a chorar, e a primeira pessoa que me veio na mente foi você. Fazia 5 anos que eu não vi o cara. Aí eu fui ouvir a música na hora, eu falei: cara, que música que é essa? Aí quando eu comecei a ouvir a música falava sobre coisas comuns. There was Jesus, lá estava Jesus. Quando você estava fazendo aquilo, lá estava eu. Quando você estava nesse momento de dificuldade, lá estava eu. Naquele dia alegre, lá estava eu. Mesmo quando você não via, lá estava eu, lá estava Jesus. Cara, aquilo me impactou demais, porque um cara que era ateu há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, quando eu encontrei com ele, eu falei: eu não vou empurrar Jesus nele, eu vou viver minha vida para a glória de Deus, e isso vai ter que tocar ele. A primeira vez que ele tem uma experiência com Jesus, é a primeira pessoa que ele pensa: sou eu. Isso quer dizer o quão santo eu sou, o quão bom? Não, longe disso. Isso mostra como é importante ser comum, porque se eu fosse 100% perfeito, eu seria chato, eu não teria criado relacionamento. E Deus quer agir em relacionamento, Deus quer agir na mesa, no partir do pão, e isso acontece na rotina, isso acontece no comum, isso acontece no ordinário. Essa história me mostrou a importância da gente viver 1 Coríntios 10:31 de verdade, com comprometimento, com compromisso, e não de maneira leviana, não só como uma filosofia bonita, mas como algo real. O Jesus que ele viu em mim não era um Jesus distante, o Jesus da televisão, o Jesus que só apareceu há 2000 anos atrás. Não, ele viu um Jesus comum, um Jesus que se importou com um casamento, com a chuva num casamento, e um Jesus que se importava com a música que ele estava ouvindo no trabalho. Cara, esse Jesus é bom demais para não querer ele. Esse Jesus é bom demais para não querer ter ele comigo o dia inteiro, todo dia. É um Jesus que está comigo no domingo à noite, mas vai embora comigo para casa, que está comigo enquanto eu durmo, que vai comigo para minha segunda-feira, para minha terça, para minha quarta. É um Jesus que quer andar comigo todos os dias da minha vida. Um Jesus comum, um Jesus tão extraordinariamente comum, que com Ele, de verdade em nossas vidas, nenhum dia mais se torna comum por causa da presença dEle. Mas isso requer um coração comprometido, um coração que queira se importar com as coisas que é importante para Ele. E eu volto a pergunta para você: como que você tem vivido o seu dia? Quando Jesus fala: agora é tempo de esperem. Esperem em Jerusalém até que Ele desça. Espere até que a sua cura venha. Espere até que aquilo que você tanto está batendo chegue. Espere até que o seu ministério faça sentido e comece a andar. Espere até que a sua faculdade acaba. Espere até que um novo trabalho surja. Espere até que uma promoção surja. Espere. Como está o meu e o seu coração nessas horas de espere? Lembre-se do que eu falei anteriormente. Deus não quer nos empurrar para uma vitória. Ele quer construir um caráter de vitória, cuja vitória não é um fim por ela mesma, é a consequência daquilo que Ele construiu em nós, e a gente se permitiu ser construído nele. E isso acontece no comum. Terceiro, está acabando minha água. Isso significa que está acabando meu tempo, né? Terceiro, evidência de compromisso. Eles tinham compromisso com a unidade. Muito obrigado, Deus abençoe. Em Atos 1, no versículo 13 diz: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, Mateus, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Falei o nome de todos os discípulos, depois você conta em casa e vê se fechou certinho. Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:14, então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Esse mesmo grupo que em todos esses versículos que a gente leu estavam juntos, há um tempo atrás estava discutindo quem que tinha mais destaque no reino de Deus, quem que era o mais amado, quem que ia sentar à direita de Jesus quando ele tivesse o reino dele estabelecido. Esse mesmo grupo estava tendo esse tipo de discussão ali atrás, agora
depois de terem vivido tudo que eles viveram com esses 40 dias com Jesus, depois da descida do Espírito Santo, eles estão todos juntos em todo o momento. Nas 3 ocasiões eles estavam juntos. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Compromisso com a unidade. Compromisso com a união. A gente gosta da mensagem quando ela para naquilo que só a gente pode fazer, mas a gente tem problema quando ela nos convida a confiar no próximo. A gente tem problema quando ela nos convida a se relacionar com o próximo, a depender do próximo. Mas deixa eu te contar um negócio. O Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, não é um convite individual, é um convite para um corpo. É um convite para uma igreja. Jesus não vai vir buscar uma pessoa, ele vai vir buscar uma igreja. Isso fala de coletivo. Isso tira a nossa individualidade e o nosso senso de querer ser protagonista em tudo e nos coloca no lugar onde Jesus é o protagonista de tudo. E eu vivo em união com o meu próximo. É aqui que eu entendo e consigo compartilhar e vivenciar o Evangelho num nível que eu nunca vou conseguir experimentar se eu tentar sozinho. É quando eu sento à mesa com meu irmão. É quando eu me relaciono com o meu próximo. É quando eu prezo e zelo pela unidade. A gente não pode esperar viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus, se a gente não estiver comprometido em viver a unidade com o corpo de Cristo. A unidade dentro da igreja, a unidade dentro das nossas casas. Tem casa que cada um quer ir para um lado. Tem casa que cada um quer ter uma missão. Tem casa que o marido quer ir para um lugar, a mulher quer ir para o outro. Cadê a unidade? Unidade no corpo de Cristo. Só a minha igreja vai para o céu. Que igreja é essa? Que eu quero ir para lá. Unidade fala sobre diminuir tudo aquilo que nos separa para evidenciar tudo aquilo que nos aproxima. Unidade fala de deixar o meu eu de lado e se juntar ao nós. Nós somos apresentados ao Evangelho de uma trindade. Deus poderia se revelar de maneira única. Deus poderia se revelar como uma dupla, 2 pessoas, porque 2 pessoas é mais fácil, mas Ele se revela numa trindade. Hoje eu recebi uma palavra, estava conversando com o pastor lá na igreja, ele falou um negócio muito legal, ele falou, 1 filho é bacana, 2 filhos dá empate, 3 filhos nunca fica empatado, porque se um vai para o lado, o outro vai para o outro, do meio chega e resolve. Jesus se revela em trindade. O que Jesus está ensinando para a gente? Eu estou no coletivo, eu não estou só no teu próximo, eu estou no teu próximo e no próximo do teu próximo. A palavra vai nos falar sempre de gerações, dos filhos. É sempre mais de 1, mais de 2, é 3, é 4, é 5. Aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Convite para a unidade, convite para caminhar no coletivo. Mas por que a gente fica tão teimoso em querer caminhar sozinho? Em querer batalhar sozinho? Em querer tentar sozinho? É porque ninguém me entende, ninguém te entende, porque você não deixa os outros te entender. Abra seu coração. Confie em alguém. Ah, mas as pessoas me machucam. Mas também existem pessoas que Deus usa para te curar. Confie no coletivo, confie na unidade. Não queira viver num lugar dividido, uma casa dividida que não está caminhando para a mesma direção. Em Mateus 12, 25 diz assim, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, ou em outras traduções diz não prosperará, porque aonde há divisão não há espaço para o agir de Deus. Mas aonde há unidade, a gente atrai o coração de Deus, porque Ele é um Deus coletivo, Ele é o Deus do muito, Ele é o Deus do todo, Ele é o Deus incrível. Em Gênesis 11, 4, do 4 ao 6 diz o seguinte, disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, presta atenção nisso, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que eles planejam viver. Olha a chave que Deus está entregando aqui para a gente. Deus está repreendendo a unidade? Deus não está repreendendo a unidade do povo nessa história da Torre de Babel. Deus está repreendendo o propósito no coração daquela unidade, mas não a unidade. Pelo contrário, Ele mostra o que a unidade faz.
Aquele povo é um, eles pensam numa só coisa e tem uma só língua. Não há restrições. Traduzindo, não há limite para aquilo que aquele povo pode conquistar e viver. Em Babel, Deus pega uma língua e divide em várias para impedir um propósito errado. No dia de Pentecoste, Deus pega várias línguas e transforma em uma para que o propósito certo se propague. A unidade tem um poder impensável, cara. A unidade tem um poder incrível. A gente desbloqueia coisas inimagináveis na unidade. É algo que Deus colocou pra gente. Só que a gente insiste em querer viver sozinho. Ou quando tem unidade, é para querer dividir, para querer quebrar. Não, nada a ver o que estão falando. Aí junta um povo e começa a falar um monte de asneira, um monte de coisa sem sentido. A unidade é um presente de Deus. Presta atenção nisso que eu vou falar. Tudo aquilo que Deus criou que é bom, o pecado, a natureza caída, pega aquilo que é bom e cria uma versão estragada daquilo. A unidade é algo bom, algo que Deus criou, algo incrível para unir o povo dele, unir eu e você, unir uma sociedade. E o pecado, a natureza caída, sabendo disso, pega essa unidade que pode gerar algo bom e usa ela para gerar algo ruim. Usa ela para criar divisão, usa ela para criar problemas. Que possamos lutar com compromisso pela unidade, mas a unidade sadia. A unidade que aproxima as pessoas. A unidade na mesa que sempre cabe mais um, não na mesa que deu esse número de pessoas, tchau. Ah, mas Jesus andava só com 12. Mas se você ler os evangelhos, você vai ver que existiam muitos outros que andavam com eles. Eu nunca vi Jesus dizendo, não deixe esse aqui vir até mim. Não deixe esse aqui vir até mim. Não, todos eram convidados à mesa. Eu te contei de Matias, que andava com a galera de Jesus desde quando ele foi batizado por João Batista. Na mesa da unidade, que é saudável, sempre há lugar para mais um. Sempre há lugar para mais pessoas, porque é naquela mesa onde a gente compartilha o pão, e é nesse compartilhar do pão que existe cura, que existe transformação, que existe avanço, que existe compromisso com o Evangelho de Cristo sendo levado. Quem está me entendendo? Para a gente encerrar, eu acho que é para encerrar, quarta evidência do coração comprometido que esses discípulos tinham após tudo aquilo que Jesus depositou sobre eles. Atos 2:39 diz assim, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Eles tinham compromisso com a próxima geração. A gente falou sobre compromisso com aquilo que Jesus depositou sobre nós. A gente falou sobre compromisso com viver o tempo de espera de maneira que Ele seja glorificado. A gente falou de compromisso com a unidade. E agora nós estamos falando de compromisso com o legado, com continuidade com a próxima geração. Aquilo que estava começando ali em Atos 2 não podia parar em Atos 2. Aquilo que estava começando com aqueles 12 discípulos não podia parar ali. É para os filhos deles e os filhos deles e as outras pessoas e todos aqueles cujo Deus viria chamar. E quais são as pessoas que Deus chamou, Tiago? Em um outro texto, eu não vou lembrar a referência agora, diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todo mundo é chamado por Cristo. Mas é o meu comprometimento e o seu comprometimento com tudo isso que a gente está falando é que vai fazer esse evangelho chegar para a próxima geração, chegar para as próximas pessoas. É se a gente viver comprometido com o que Jesus depositou sobre nós. Se a gente viver comprometido com a nossa vida diária, é que a gente vai plantar na vida dos nossos filhos um coração que tem compromisso com tudo aquilo que a gente tinha compromisso. E assim por diante. É algo que começa na gente, mas não pode parar na gente. Até porque não começou com a gente. Existiu uma geração antes, e existiu uma geração antes, e existiu uma geração antes. Começou com esses 12 e nunca mais parou. Eu acabei de falar para você, faz tempo já, faz uns 40 minutos, que há mais de 25 anos atrás eu estava sendo apresentado aqui. Era um outro pastor, era o pastor Edberto. As músicas não tinham remix do Morada, eram aquelas músicas sem a versão do Morada. Mas o que eles plantaram é o que permite eu e você estar aqui hoje. E como a gente tem lidado com essa honra e ao mesmo tempo responsabilidade para que a gente possa plantar uma colheita ainda maior para os que vêm depois.
O convite do Evangelho não é para reter tudo aquilo que Jesus tem para nós, é para sermos absorvidos por tudo aquilo que Ele tem para nós, de maneira que não fique na gente, mas vá para o próximo, vai para a próxima geração, vai para quem está ao meu redor, vai tocando todos que têm contato comigo. É um compromisso de novamente tirar a nossa individualidade e colocar a gente na coletividade, que é o reino de Cristo. Fica de pé aí no seu lugar. Que nessa noite eu consiga mexer no seu coração para você sair daqui pensando, refletindo sobre comprometimento, sobre ter um coração compromissado com tudo aquilo que Jesus depositou sobre você, um coração compromissado em viver o seu dia a dia, as coisas comuns, de maneira que o Cristo apareça muito mais do que você nos seus dias, que você saia daqui comprometido e compromissado a viver a unidade, a aproximar a sua casa, aproximar a sua família, aproximar a sua igreja, aproximar a sua cidade, coração de unidade, coração da boa unidade, e que você saia disso como fruto, comprometido a levar isso para as próximas gerações, a levar isso para as próximas pessoas. O mais incrível nesse texto é que quando ele fala filhos, ele não está falando só de filhos naturais e gerados por você, ele está falando de filhos de uma maneira geral. O Nicolas é meu filho, mas aquele moço que eu toquei que trabalhava comigo, ele também é um filho espiritual. Todos aqueles que Deus te usar para tocar se tornam filhos, e você se torna comprometido em espalhar o Evangelho para eles. Feche seus olhos. Espírito Santo, nos ensina, Pai, a ter um coração comprometido com aquilo que é importante para o Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter um coração comprometido com aquilo que é importante no Seu reino. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que nós alcancemos coração sábio, para que a gente possa estabelecer o Seu reino aonde for. Nos ensina, Espírito Santo, a acordar de manhã sabendo que o Senhor está ali com a gente e que o Senhor está caminhando cada pedaço de dia conosco, e que cada pedaço de dia é uma oportunidade de louvar e honrar ao Senhor, é uma oportunidade de manifestar o Teu reino, é uma oportunidade, ó Pai, de viver de maneira plena aquilo que o Senhor tem para nós. Que a partir de hoje os nossos dias não sejam mais dias que possam ser ditos como perdidos, dias que não têm importância, mas que todo dia que o Senhor colocar o ar, todo dia que o Senhor colocar o fôlego de vida em nós possamos aproveitar disso da melhor maneira possível e devolver a honra e a glória ao Senhor, ó Deus. Nos ensina a ser comprometido, ó Pai, em aproximar as pessoas. Tira toda a divisão do nosso meio, tira toda a divisão das casas, das famílias, da sua igreja, ó Pai. Tira toda a divisão das cidades, dos estados e traz, Pai, um espírito de unidade, um DNA de unidade, uma vontade, ó Pai, de aproximar as pessoas para caminharem em unidade contigo. Nos ajude, ó Pai, a tocar todos aqueles que a gente puder tocar para a honra e glória do Seu nome. Coloca agora diante do Senhor todas as áreas que você tem tido dificuldade em se comprometer, todas as áreas que você tem tido dificuldade em ter comprometimento verdadeiro com Cristo. Seja vulnerável diante dEle agora, seja honesto diante dEle agora. Lembre-se, não tem problema ter dúvidas, o problema é continuar com elas. Leve isso diante de Cristo nesse momento. Aproveite esse momento que a gente está orando, aproveite esse ambiente profético, esse ambiente da presença de Jesus manifestada em nosso meio, e seja vulnerável diante dEle. Decida voltar para casa alimentado, curado, transformado por esse Evangelho maravilhoso que é a palavra de Jesus. Decida se comprometer, decida ter compromisso. Fale diante de Deus agora, converse diante de Deus agora, coloque a sua vida diante dEle, seja vulnerável. Deus ama um coração vulnerável, Deus ama uma vida vulnerável, porque um coração vulnerável é terreno fértil para que Ele possa vir com a vontade dEle, para que Ele possa vir com cura, para que Ele possa vir com transformação, para que Ele possa tirar aquilo que não pertence a Ele e colocar tudo aquilo que faz parte dEle dentro de você. É na vulnerabilidade que Deus compartilha o DNA dEle conosco. É quando a gente diz, não eu, mas o Senhor, não aquilo que eu carrego, mas aquilo que o Senhor tem para mim. Deposita sobre mim, seja vulnerável diante dEle agora. Vai orando ao Senhor, aproveite esse momento.